A paz do Senhor, irmãos. Aqui no livro de 1 Coríntios tem uma passagem bíblica com respeito à Santa Ceia, muito lida, muito comentada e às vezes pouco entendida. No capítulo 11 de 1 Coríntios, a começar do verso 23, mas o tempo é pouco, nós vamos apenas nos limitar aqui no versículo 26 e 27, que diz assim: porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber desse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Entendeu? Nós temos visto nos últimos tempos muitas pessoas ensinar a Bíblia errada. Líderes até, pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Paulo aqui está dizendo à igreja de Corinto o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você faça uma análise da sua vida, como é que você está, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente será culpado do sangue, da morte do Senhor. Então você deve se examinar. Não é o líder da sua igreja, não é o dirigente da sua igreja que vai dizer a você que você não tem condição de tomar a Santa Ceia, ou participar da Santa Ceia. Isso é você que tem que fazer aquele olhar introspectivo, olhar para dentro de você e ver o que é que você está fazendo, o que foi que você fez, e assim você participa ou não de acordo com a sua consciência. Você não é obrigado a seguir orientação antibíblica. Por quê? Porque na própria Bíblia, se você chegar aqui no livro de Marcos, quando a última Páscoa, com o Senhor Jesus aqui, ele reuniu os seus discípulos, e ele disse: olha, no meio de nós aqui, tem um dos 12 que vai me trair. Tem um dos 12 que vai me trair. E olha que era a última Santa Ceia, vamos dizer assim, a última Páscoa. Era a última vez. Então aqui tem um. Aí um dizia: sou eu, Senhor. Ele disse: é um dos que mete a mão no prato comigo. Depois de tudo isso, repare bem, aqui no livro de São Marcos, no capítulo 14, diz assim, 14, verso 20. Mas ele respondendo disse-lhe: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. É um dos 12 que vai comer aqui a Páscoa comigo, que vai participar da Santa Ceia comigo. E aí mais na frente ele disse: e tomando o cálice, dando graça, deu, e todos beberam dele. O próprio Jesus serviu a Santa Ceia, serviu para o traidor, e que já estava declarado que ele seria o traidor. Quando ele pergunta: sou eu, Senhor? Tu está dizendo. É você que está dizendo. E o que você tem que fazer, ainda faça logo. E Jesus ainda disse assim: vai fazer logo. Aí ele participou da Santa Ceia, participou da Páscoa para a sua própria condenação, porque ele foi orientado pelo próprio Jesus que ele seria o traidor. Seria o traidor, porque o que come e bebe indignamente será culpado. O que aconteceu? Ele não tinha condição, ele participou da ceia do Senhor, participou do pão e do vinho, e o resultado foi a morte. Por isso que Paulo diz aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um olhar para dentro de você e veja se você tem condição de participar da Santa Ceia do Senhor. Não é o pastor da sua igreja, o dirigente da sua igreja, o apóstolo, o bispo, o presbítero, que vai dizer a você que você não tem condição de participar da Santa Ceia. Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí você coma ou não coma, beba ou não beba do vinho e do participar do pão, que é simbolicamente o corpo do Senhor Jesus. Por isso, examine-se você, se você tem condição de participar da Santa Ceia do Senhor. Não é o líder que vai lhe proibir. Olha, você está suspenso da Santa Ceia. Isso aí é conversa para boi dormir, viu, irmão? Isso aí é conversa para boi dormir. Lá no Maranhão, a gente, quando se via a Santa Ceia, lá na igreja central, lá em São Luís do Maranhão, a gente não perguntava a ninguém que era que estava em condição, não. A gente ia, quando a gente ia servir a Santa Ceia, tinha pessoas até católicas no meio que participavam. E eu ia dizer que a pessoa não participasse?
Não é problema meu, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. A Bíblia está aqui para ensinar. Jesus serviu a Santa Ceia para o maior dos traidores da história da Bíblia. Ele serviu a Santa Ceia. E você não pode, de maneira nenhuma, você não tem essa autoridade para proibir ninguém de participar da Santa Ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.